É um prazer estar novamente com vocês aqui na continuidade dos nossos estudos sobre direito eleitoral. E nesse momento nós vamos falar um pouco sobre os partidos políticos. Vamos enfatizar mais ainda o aspecto dos partidos políticos, embora a gente já tenha feito menção em outras aulas. Mas é sempre bom para o seu estudo reforçar esse tema, porque é um tema que ele tem uma vasta amplitude na doutrina, na literatura, e existem aspectos muito importantes que são mais adotados, exigidos, vamos dizer assim, para os concursos públicos. Então eu gostaria aqui de salientar tópicos com vocês para vocês anotarem no caderno, certo? Então, primeiramente, a aula de hoje é sobre partidos políticos. E nesse tópico da aula nós vamos tratar do conceito e natureza jurídica. Muito bem, atualmente todos sabem que a natureza jurídica dos partidos políticos, na legislação constitucional e eleitoral, é identificada como uma pessoa jurídica de direito privado, né? Nós sabemos disso, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre nós, vamos dizer, entendemos que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Por exemplo, nós temos autores que, como Hans Kelsen, que diz que os partidos políticos são órgãos para a vontade estatal. Por outro lado, no conceito histórico de Benjamin Constant, os partidos políticos são uma reunião de homens que professam a mesma doutrina política. E ainda na conceituação de Maurice Duverger, é necessário um caráter de organização, fazendo menção a uma estrutura especial, ou seja, uma anatomia dos partidos. Então, o que eu queria chamar a atenção é que vocês podem pesquisar em diversos livros que vocês vão encontrar aspectos relevantes sobre os partidos políticos. Mas o que nós precisamos aqui, efetivamente, para a prova? A pergunta que se faz na prova oral, na prova de múltipla escolha, dos concursos públicos, é essa. Qual é a natureza jurídica de um partido político? Essa é uma pergunta básica que nós não podemos nos olvidar, esquecer. Então, essa resposta deve ser assim, ó. O partido político é pessoa jurídica de direito privado, artigo 17, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tá? Artigo 17, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 7º, caput, da Lei 90/96 de 95. E artigo 1º da resolução do TSE, que é uma resolução classificada como permanente, de número 23.465, de 2015, certo? Então, repetindo esses artigos, você fazendo uma remissão no seu caderno, na sua Constituição, né, você pode desenvolver esse tema melhor. Ou seja, reparem, essa natureza jurídica está na Constituição da República, está na lei dos partidos políticos, que é a Lei 90/96, e também se encontra na resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Assim sendo, os partidos políticos se inscrevem no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. O requerimento do partido, portanto, gente, tem uma natureza complexa, pois ele é dirigido, primeiramente, para você fundar um partido, ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas da capital, Brasília, se registra o estatuto ali, e após o cumprimento de certas exigências, mediante uma certidão de inteiro teor que é expedida pelo oficial, artigo 8º, parágrafo 2º da Lei 90/96 e artigo 10º, parágrafo 2º da Resolução 23465 do TSE, que é a resolução mais moderna sobre isso atualmente, ainda se segue um roteiro de constituição dos órgãos de direção regional e municipal com registro nos TREs. Olha que há uma burocracia, vamos dizer assim, várias etapas a serem formadas, né? E em pelo menos, somente vencidas essas etapas, né, vamos dizer assim, e registrados os órgãos de direção regional,
em pelo menos 1/3 dos estados do Brasil, né? O presidente solicitará o registro do estatuto do órgão no TSE. Bem, as exigências aqui da nossa legislação são impostas pelo registro do partido. E o TSE tem uma decisão que diz assim: a Justiça Eleitoral não detém competência para dirimir dúvidas ou impor gestões ante as diretrizes e exigências impostas pelos cartórios de registro civil e pela Secretaria da Receita Federal para viabilizar o registro dos diretórios partidários estaduais e municipais. Artigo 30, inciso 13 da Lei 8935 de 1994 e artigo 109.1 da Constituição da República. Então, isso foi publicado no informativo do TSE número 21 de 2012, Diário da Justiça, de 28/8 de 2012. Então, repare, na criação de um partido, primeiro, funda-se o partido com pelo menos 101 fundadores. Isso está na lei, gente, né? Com domicílio em 1/3 dos estados. Então não se pode ter um partido do Rio de Janeiro, de São Paulo, somente do Nordeste, tem que ter 1/3 dos estados. E aí observa-se um programa e um estatuto com eleição dos dirigentes provisórios, e depois publica-se tudo isso no Diário Oficial da União, e aí se tem a aquisição da personalidade jurídica com um requerimento do registro civil nas pessoas jurídicas da capital, observando essas exigências. Depois ainda vai para os TREs, como nós vimos, tem que se providenciar uma lista de apoio mínimo. Esse apoio mínimo tem uma coleta de assinaturas de eleitores em cada zona eleitoral, quer dizer, em cada cartório, nos percentuais de 0,5% dos votos da última eleição para a Câmara dos Deputados, não computando aqui os votos em branco e nulo. Quer dizer, ainda tem que ir para as zonas eleitorais para que o povo, né, os eleitores, apoiem a criação desse partido. E aqui, experiência prática, nós temos assinaturas falsas, um tumulto danado sobre isso. Mas, vencida essa etapa, formam-se depois órgãos de direção, né, e o registro, pois, no TRE vai ser feito. Bem, com o registro, isso é que é importante, gente, porque há toda uma tramitação prevista na lei que não cabe aqui agora uma leitura específica, mas só para alertar você. Com o registro deferido no TSE, lá em Brasília, os partidos aí sim podem começar a receber os recursos do fundo partidário e ter acesso aos programas de televisão e rádio, além de lhe ser assegurada a denominação própria, com símbolos específicos, ressalvando-se, no entanto, a possibilidade aqui da implementação da denominada cláusula de barreira, tá? Em razão da PEC número 36 em tramitação no Congresso Nacional. Essa cláusula de barreira ela visa dificultar a criação desmedida de partidos políticos, né? A todo momento se criam partidos políticos. Nós temos 35 partidos políticos e a pedido de outros, né? E o Brasil tem uma quantidade muito excessiva e portanto, há esse pluripartidarismo que a Constituição consagra. Nós não somos o bipartidarismo, somos o pluripartidarismo. Ele também tem que ter um critério de razoabilidade, proporcionalidade. Por quê? Na verdade, se busca aqui também o espaço no rádio e na TV e busca-se também aqui recursos públicos do fundo partidário, que, como vocês sempre acompanham nas mídias, na televisão, há hoje projetos de elevar esses recursos a 4 bilhões de reais, quer dizer, uma quantia que a população brasileira não parece disposta a arcar em razão das fraudes e corrupção que a todo instante assola e assusta o povo brasileiro, né? Então, essa exasperação numérica crescente dessas agremiações partidárias parece ser uma concordância dos deputados e senadores da classe política no sentido de restringir. Portanto, a cláusula de barreira, que outrora já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, volta a ter a possibilidade de um reexame legislativo e depois, quem sabe, um reexame na via judicial, né? Bem, há um outro tema interessante ainda aqui, né, que nós vamos dar continuidade
na parte 2 dessa aula, perfeito? Mas por hora você fica apenas com esse conceito e com essa natureza jurídica, iniciando aqui uma aula a mais sobre os partidos políticos no nosso país.